Olá, tudo bem? Eu quero dar uma aula rápida aqui, na verdade, uma dica importante sobre um tema de estudo da auriculoterapia que eu entendo que é bem subestimado. As pessoas não dão valor, muitas vezes ultrapassam, né, pulam uma etapa e isso acaba implicando na execução de pontos ou de aplicações terapêuticas erradas, incorretas, não precisas. E esse tema diz respeito ao estudo e ao entendimento das regiões anatômicas do pavilhão auricular. E sendo bem direto, né? Por que que isso é importante? Porque quando você vai colocar um ponto, né? Uma semente, um estímulo no pavilhão auricular, esse ponto está localizado em alguma região anatômica, obviamente. Mas é preciso que você tenha clareza de qual é essa região anatômica para você não cometer erros que, infelizmente, são comuns, como, por exemplo, a pessoa vai utilizar um estímulo para tratar o punho e acaba colocando essa semente na região do tornozelo, na região do pé, na região da canela. Isso acontece, viu? Infelizmente, parece que não, parece muito bobo esse exemplo, mas é bem comum, infelizmente. E tem outros tantos exemplos, né? A pessoa pode colocar o famoso ponto Shenmen e mira no Shenmen e acerta o joelho. Então, o que que acontece? Não vai dar resultado terapêutico. Obviamente que não vai. O ponto está completamente fora da área anatômica correspondente em questão. Na acupuntura sistêmica, a gente usa o mesmo raciocínio, né? Você vai colocar um ponto, agulhar um determinado ponto, e você tem que ter certeza que esse ponto está dentro do canal. Ah, mas as pessoas não cometem esse erro. Sim, cometem. É muito comum, por exemplo, isso acontecer com o ponto E40, né? Ponto do canal do estômago. Ele está lateral ao ponto E38. E muitas vezes as pessoas vão muito para a lateral e acabam saindo do canal do estômago e entrando no canal da vesícula. E está errado. A função do ponto vai ser outra. Então, o mesmo acontece no pavilhão auricular. Então, é muito importante quando se olha para uma orelha, para um pavilhão auricular, que você tenha clareza das regiões anatômicas, aonde começa e aonde termina essa região, como que ela se interage, como que ela pode se misturar quase com outras, como que a gente vai usar isso como uma referência e não como algo que gere equívocos e imprecisões na hora de você fazer o seu estímulo corretamente. Então, eu vou mostrar um desenho aqui, de uma orelha para a gente falar um pouco sobre esse assunto. Lembrando que os desenhos, eles são uma referência. Os mapas são apenas uma referência. A localização do ponto deve levar em conta a região anatômica e outras questões importantes, como o diagnóstico, pela observação e pela palpação para a gente definir o melhor ponto, porque afinal de contas não se trata de um ponto, se trata de uma área e você precisa fazer o diagnóstico da onde esse ponto está dentro dessa área. Então, isso os mapas não têm condição de mostrar, nem é o objetivo aqui hoje. Eu não quero falar dos pontos, quero falar das áreas, mas é importante porque se você se prender ao exemplo que eu vou dar aqui, com essa imagem que eu vou trazer para você, isso vai ficar muito pequeno. Você tem que usar o exemplo como uma referência e o que vale, obviamente, é a orelha real, a orelha do seu paciente. Ela é o único mapa correto que existe, ok? Mas vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês então aqui uma tela para eu conseguir explicar o melhor possível dentro desse ambiente aqui. Então vamos lá. Todo mundo aqui deve ter a referência de que o desenvolvimento da aurícula parte da imagem de um bebê, né, de cabeça para baixo. Então,
Aqui a gente tem a região do lóbulo que corresponde à cabeça, a gente vai ter a coluna, a gente vai ter os pés, né? A gente vai ter os membros superiores. Isso é a referência básica da aurícula, que facilita muito a compreensão da distribuição da maioria, não da totalidade dos pontos, tá bom? Bom, dito isso, então a gente vai começar pelo lóbulo. O lóbulo é essa região da orelha, né? Região aqui do brinco, que acho que não tem muita dúvida sobre a localização. Mas aí vem um ponto importante, né? Até onde vai o lóbulo? Para isso, a gente precisa olhar para a estrutura que está acima dele, que é o antitrago. Então, vamos entender um pouquinho melhor esse antitrago. Ele tem uma espécie de uma montanha aqui para cima, certo? E quando a gente tem essa montanha para cima, a gente vai fazer uma espécie de espelhamento dessa montanha para baixo, ok? Então, essa área é o antitrago. Eu não posso considerar que o antitrago é isso aqui, ó, seguindo essa curva da orelha. Isso está errado. O antitrago não termina aí. O antitrago, ele precisa ser espelhado para baixo, para que você tenha, então, um alcance dos pontos, quando você for tratar dos pontos. Então, este aqui é o antitrago, ok? Então, uma vez que a gente define o antitrago, a gente vai conseguir melhorar a localização do nosso lóbulo. Então, o lóbulo tem toda essa região aqui de baixo, que ele vai levar em conta essa linha que finaliza por baixo, então, deste arco inferior do antitrago. Então, este carinha aqui é o lóbulo, ok? Simples, né? Até aqui está tudo simples. Agora a gente vai olhar para outra estrutura aqui, que é o trago, e a gente vai considerar a mesma ideia, né? Eu tenho essa curva para dentro do pavilhão auricular e eu vou espelhar essa curva para fora, né? Que vai ser aproximado aqui. Lógico, a figura aqui, a imagem não é perfeita, mas ela vai ser próxima aqui da divisão do pavilhão auricular com a face, onde vão ter pontos de acupuntura importantes aí, né? O TA21, o ID19 e o VB2. Bom, vamos voltar para o aurículo. Então, esse aqui é o trago, certo? Tá bem tranquilo aqui por enquanto, não é mesmo? Beleza. Vamos falar de uma outra estrutura bem importante que tem a distribuição de pontos que a gente usa muito ao longo da coluna, que é o antiélix. Então, o antiélix, ele é uma região grande que pode ser dividida em antiélix e cruz inferior e superior do antiélix. Mas aonde eu faço essa divisão das cruzes superior e inferior e do antiélix? Bom, nessa imagem não é muito visível, mas se você considerar o exemplo de uma orelha, por exemplo, essa de silicone mesmo, e é claro, uma orelha real vai ser muito melhor, a gente tem essa perda dessa curva suave, né? Neste local, a gente vai ter uma divisão, que neste desenho aqui, a gente considera por aqui. Ok? Então, a partir dessa divisão, eu encontro o que eu defino a nomenclatura como antiélix e como cruz superior e inferior. Então, eu tenho esta região sendo chamada então de antiélix. E é muito importante definir essa região, ok? Até onde ela começa e até onde ela termina, a gente já vai explicar um pouco melhor sobre isso. Então, eu tenho a cruz inferior do antihélix e a cruz superior do antihélix. Lembrando que elas não terminam aonde você vê, tá? Elas continuam, elas passam por baixo do hélix. O hélix é como se fosse um todo. Algumas pessoas têm isso bem definido, outras não. Então, o que importa, de novo, é a orelha
que está na sua frente, que é o único mapa que existe de verdade, que é a orelha do seu paciente. Então, se ele tiver esse hélix que tem esse todo, você tem que considerar que a cruz superior e inferior do antihélix avançam por ali. Então, eu tenho aqui a cruz superior do antihélix, vou abreviar aqui, e eu tenho a cruz inferior do anti-Helix. Bom, isso é bem importante você compreender essa divisão. Eu tenho, então, falei do hélix, né? Toda essa região lateral aqui, que, que, digamos assim, protege, que define o pavilhão auricular, nós chamamos de anti-hélix. Desculpa, nós chamamos de hélix, né? Essa região toda é conhecida como hélix. Legal. Tem algumas divisões aí do hélix, que a gente não vai entrar muito nisso agora, não tem tanta importância assim. O que é importante de entender é que existe realmente uma divisão que aí sim é muito importante de se ter em mente, de se observar com clareza, que é a raiz do hélix. A raiz do hélix é muito importante porque vários pontos do sistema gastrointestinal estão envolvendo a raiz do hélix. Então, como que eu defino onde começa e onde termina essa raiz do hélix e o hélix? Eu preciso considerar o duto auditivo como uma referência, e a partir do momento em que essa hélice entra para dentro das conchas, eu vou ter o que eu chamo de raiz do hélix, que pode ser mais ou menos longa, depende, claro, da anatomia de cada um. Tá? Então, essa é a raiz do hélix. Essas são as regiões anatômicas visíveis, assim, mais visíveis, né? E daí eu tenho regiões anatômicas que estão escondidas, que ficam por trás, que eu não vou conseguir mostrar aqui, né, no desenho, obviamente, mas, por exemplo, por trás do antitrago tem todo uma. Continua sendo antitrago, mas eu tenho essa parte interna que tem pontos por trás do trago, enfim. Muitas vezes, por dentro ali da concha desse todo que a gente chama de hélix, também tem alguns pontos. Mas, tirando essas regiões escondidas, eu tenho regiões que estão afundadas, né? Regiões que são as conchas, que são as fossas. Isso é muito importante. Então, essa região que fica entre o hélix e o antihélix, a gente chama de fossa escafoide. A fossa escafoide, ela compõe toda a região dos membros superiores. E aí cai aquele erro que eu comentei que sim, acontece. A pessoa precisa, por exemplo, colocar a região dos dedos, que lembra? Pode estar, inclusive, ó, indo lá para dentro, porque ela continua lá para dentro, dependendo da orelha do seu paciente. Então, se eu preciso colocar um ponto do dedo que está nessa área e eu avanço para a cruz superior do antihélix, eu estou errando a região anatômica. E isso muitas vezes não é tão fácil assim de definir. De novo, aqui a imagem ela é 2D, ela tem as suas grandes limitações na tentativa dessa explicação. Mesmo se eu pegar esse modelo, ele também não vai ser tão claro assim, mas, por exemplo, né, eu estou subindo aqui a fossa escafoide e chego nessa região. Se eu perco essa noção da profundidade e subo para a cruz inferior do antihélix, eu estou colocando simplesmente numa região anatômica equivocada, errada. Não vai ser a região do punho ou dos dedos, tá? A mesma ideia do Shaman, né? Que a gente, onde está esse ponto super famoso, que nem é tanto assim. Eu tenho essa região aqui que nós chamamos de fossa triangular, que também pode estar por debaixo ali do hélix. Então eu tenho essa fossa triangular. Muito importante, né? Principalmente quando a gente vai falar sobre questões ginecológicas e outros pontos importantes também.
Se eu vou considerar o famosão, o Shenmen, que está nessa região aqui, e eu, de novo, perco essa referência da profundidade do relevo, perco essa referência da fossa triangular para a cruz superior do antihélix, eu miro no Shenmen e acerto o joelho. Está errado, ok? Então, isso é bastante importante de se considerar. Outra região extremamente importante que tem relação com o abdômen inferior, né? É, que nós chamamos aqui de concha simba, ok? Que também pode ter alguma região invadindo ali, é, sendo coberta por este toldo da hélice. Então, essa concha simba é bem importante e precisa separar aonde ela começa e aonde ela termina, né? Principalmente porque tem pontos que circundam a raiz do hélix que podem se misturar com essa região. E aí é importante definir de novo aonde está a raiz do hélix para eu conseguir definir aonde estarão esses pontos que vão ser muito importantes, né? A gente usa muito esses pontos que circundam a raiz do hélix. Deixa eu tentar fazer de uma forma que mantenha aqui a imagem. Ok? Então, ele muitas vezes esses pontos que sobrepõem, que circundam a raiz do hélix, ele sobrepõe a própria concha simba e a concha cava, que é o que a gente vai olhar agora. Então, a concha cava, ela é toda essa região inferior, certo? Bastante importante também, tem muitos pontos que a gente usa bastante aqui, tá? Então, eu vou puxar uma seta aqui. Então, essa é a concha cava, beleza? Aula rápida, tá, gente? Revisão aqui para você tentar compreender um pouquinho melhor essa anatomia do pavilhão auricular. Bom, e tem algumas áreas aqui que estão no meio de outras áreas que são muitas vezes referência anatômica para outros pontos e muitas vezes nos ajudam a melhorar a nossa capacidade de localização, né, através dessas próprias referências. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma região que está na parte superior do antitrago, que a gente pode chamar de fossa superior do antitrago. Eu tenho, ou incisura, né, superior do antitrago, e eu tenho aqui essa região que é a incisura ou a fossa superior do trago. E eu tenho essa outra área que é a incisura intertrago, tá? Isso são subdivisões, mas é importante você entender porque elas nos servem como referência. Por exemplo, essa fossa superior do antitrago, ela é uma grande referência para a gente definir melhor pontos que são bastante utilizados. Se você não tem clareza dessa linha, né, dessa incisura, você não vai conseguir diferenciar, por exemplo, a área da vertigem da hipófise, tá? Isso é bem importante. Se você não define com clareza essa incisura ou essa fossa superior do trago, você não consegue localizar o ponto ouvido externo e o ponto redutor do ritmo cardíaco, que são pontos interessantes. Se você não tem clareza dessa incisura que está localizada entre os tragos, você não vai considerar, você não vai conseguir localizar aonde está o ponto visão um, que é o ponto externo, e o ponto endócrino, que é muito usado, que é um ponto interno. E se você não consegue diferenciar essa incisura da região do trago, do antitrago, você pode fazer muitos erros na hora de colocar o seu estímulo no ponto endócrino ou no ponto ovário. Ah, mas esses pontos são colocados geralmente juntos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você precisa saber diferenciar essas estruturas para melhorar a sua capacidade clínica de colocação desses estímulos. Então, qual que é a minha dica para vocês aqui? Que vocês peguem no papel, desenhem essa orelha, comecem a ter a referência mental da distribuição e das diferenças de localização dessas áreas.
Aí depois você pega um modelinho anatômico, pode ser um maior, pode ser um menor, enfim, e treina essa localização aqui para que, logicamente, você vá para o treinamento em orelhas reais. E aí, né, cabe aquela minha dica com relação à prática da medicina chinesa, que é o seguinte: você não deve treinar no paciente. O paciente é um caso real. Então você precisa ter colegas, você precisa ter amigos, parentes que vão estar fazendo a vez ali e você vai estar atendendo muitas vezes com um paciente, mas não como aquele paciente oficial dentro do seu consultório, dentro do ambulatório. Ainda que a gente sempre pratique, né, nos pacientes, é óbvio que quanto mais pacientes você atender, mais você vai praticar, você precisa chegar no paciente com um nível esperado para alguém que está se colocando como um profissional acupunturista ou um profissional auriculoterapeuta, tá bom? É, então, basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Relembrando, este esse é um tipo de ensino que precisa ser prático, né? Precisa estar com as orelhas, precisa estar revisando, mas de repente essa aula pode te ajudar de alguma forma a ter um norte de, a partir daqui, começar a observar as orelhas de uma outra forma, tá bom? Isso, de novo, sendo bem chato, repetitivo, é muito importante. Não achem que isso é uma coisa boba, que não vai acontecer, porque se você comete esse erro, se você não tem essa clareza, com certeza, infelizmente, a aplicação clínica dos pontos das sementes pode ser e provavelmente será imprecisa, beleza? Então, pratica isso e espero que isso melhore o seu resultado clínico e terapêutico para o seu benefício e para o benefício do seu paciente. Tá legal? Obrigado. Dúvidas, me procurem por aí e é um prazer ajudar todo mundo. Um abraço.